paz do Senhor a todos, aqui é o Pastor Alex e esse aqui é o meu canal Pregadores da Luz. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês acerca de tentação, amém? Então vamos pro vídeo. Olha só, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho acerca de tentação. Eu acho que é um assunto muito relevante aí para o povo de Deus, tá bom? E é uma coisa recorrente na vida de todo mundo, é uma coisa que ninguém está ali isento de passar. É uma coisa que pode acontecer com todo mundo e é uma coisa que geralmente acontece com todo mundo. Eu quero falar um pouquinho acerca da tentação e falar como a Bíblia manda a gente lidar com a tentação, que é uma coisa interessante, porque estudando a palavra de Deus, eu descobri que a gente pode lidar com a tentação de duas maneiras, mas infelizmente a maioria das pessoas só conhece um jeito de lidar com a tentação e muitas das vezes elas só conhecem o jeito mais difícil de lidar com a tentação, e é uma coisa que a gente tem que encarar dia após dia. É uma coisa que pode acontecer na nossa vida constantemente, né, a tentação. Então é interessante a gente saber como a gente lidar com a tentação mediante a palavra do Senhor. Então existem duas maneiras aí da gente lidar com a tentação. E eu vou começar falando da maneira mais conhecida e a maneira como a gente mais aprende a lidar com a tentação, que eu considero também a maneira mais difícil de lidar com ela, que é resistindo à tentação. É a maneira mais conhecida de lidar com a tentação. A palavra de Deus vai nos mostrar esse caminho, sim, que a gente tem que resistir à tentação. Só que desde já eu quero relembrar que essa não é a única maneira que a gente tem para lidar com a tentação. Quando o assunto é tentação, essa não é a única maneira que a gente tem para lidar com a tentação, mas é sim a mais conhecida e é a maneira que as pessoas mais procuram lidar com a tentação, né? Então, quando a tentação vem, a gente está acostumado a lidar com ela, resistindo a ela. E a palavra de Deus fala isso. Quando a gente fala acerca de tentação dentro da palavra de Deus, é uma coisa que sempre está relacionada a Satanás também, porque uma das características de Satanás, ele é o tentador. Então tem muita tentação que a gente sofre por influências malignas, por influência demoníacas muitas das vezes, por influência de Satanás. E é interessante que a gente sempre aprendeu a lidar com a tentação dessa maneira, né? Resistindo a ela. Até porque a palavra de Deus também diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus também diz que a gente tem que buscar o trono da graça em tempo oportuno. E a palavra de Deus também fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas ela diz que não nos sobreveio tentação senão humana, mas junto com a tentação, Deus também lhe dá o escape. Tudo isso faz menção a um período de tentação que a gente vai passar e que se a gente resistir àquela tentação, junto com a tentação Deus vai dar um escape. Se a gente se sujeitar a Deus e resistir a Satanás, a gente vai conseguir ali se manter firme diante de uma situação de tentação. E realmente é um caminho muito válido, é um caminho que é lógico que eu não quero anular. Eu sei que existe uma outra forma da gente lidar com a tentação, pelo menos eu quero aqui compartilhar duas formas da gente lidar com a tentação. E essa primeira maneira é a maneira mais conhecida, é a maneira mais utilizada, é a maneira mais ensinada e infelizmente também é a maneira que tem muita gente que só conhece essa maneira de lidar com a tentação, que é resistindo a ela, que é muito válido e realmente a gente tem que resistir à tentação, porque a tentação vem, se a gente não resistir, a gente acaba caindo, né, na tentação ali e por consequência disso a gente vai acabar pecando contra Deus. Por isso que eu acho que é um assunto muito relevante, muito importante para a gente debater, tá bom? Então, a primeira maneira é essa: você tem que resistir à tentação. Você vai passar por momentos de tentação, porque infelizmente, como a gente é humano, como a gente é carnal, a gente está sujeito a ter vários momentos de tentação na nossa vida, no nosso dia, e então isso é muito recorrente. Então quando esses momentos de tentação virem, a gente tem que resistir, se apegar a Deus, se sujeitar às coisas de Deus, meditar nas coisas de Deus na nossa vida, sempre estar buscando ao Senhor, estar firme no nosso propósito com Deus, e a gente vai ter forças para resistir. Mas, estudando a palavra de Deus,
a gente vai entender também que quando o assunto é tentação, Jesus ele nos ensinou uma outra forma também de lidar com a tentação, que é prevenindo. Então, existem essas duas maneiras de você lidar com a tentação. Ou você vai resistir, ou você vai prevenir. Eu acho que é muito melhor a gente lidar com ela se prevenindo dela. Então, para a gente conseguir se prevenir da tentação, a gente tem que ter um perfil cristão de prudência. E existem dois pilares da vida cristã relacionada à prudência, ou dois pilares que vai te ajudar a ser um cristão prudente aí, principalmente relacionado aí acerca das tentações, tá bom? Jesus falou assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E acerca desse método de lidar com a tentação, esse jeito de lidar com a tentação que a palavra de Deus nos exorta, é uma coisa que Jesus ele falou até mesmo na oração do Pai Nosso. Ele disse assim, que era para a gente orar, né, e pedir para Deus não nos deixar cair em tentação, ou em outras traduções, né, não nos deixe entrar em tentação. Então existe sim esse jeito de lidar com a tentação, que é prevenindo ela. Como é que a gente vai conseguir prevenir ela? Agindo de uma maneira prudente, visando esses dois pilares que Jesus nos ensinou quando ele estava ali no Getsemane, passando por um momento de tentação, e ele disse para os discípulos: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então acho que esse é um método melhor para a gente lidar com a tentação, justamente por causa dessa declaração de Jesus. Ele falou que a carne em si ela é fraca. Então, quando a gente se dispõe a lutar contra a tentação, resistindo a ela, a gente tem que lembrar que a nossa carne é fraca, e às vezes, quando você entra em uma queda de braço com a tentação, você tem que lembrar que a sua carne é fraca, e muitas das vezes é o que acontece com muitos cristãos, que eles tentam resistir à tentação, mas infelizmente não é todo mundo que consegue resistir à tentação, e muito pelo contrário, infelizmente é pouca a margem das pessoas ali que consegue resistir à tentação. Por isso que eu acho que é muito melhor você se prevenir dela, você ser uma pessoa prudente para que você nem entre em tentação, porque quando o assunto é tentação, e os principais ensinos de Jesus acerca de tentação, na oração do Pai Nosso, no Getsemane, ele sempre mostrou que o melhor caminho acerca da tentação é você se prevenir, é você ser prudente para que você nem entre em tentação, porque a partir do momento que você entra em tentação, e cada momento que você vai ficando ali naquele período de tentação, fica mais difícil de você resistir. Então você tem que aprender a ser uma pessoa prudente, seguindo esses dois pilares que ele deixou pra gente. O primeiro é a vigilância. Então, se você quer ser uma pessoa prudente para evitar as tentações, o primeiro pilar ali para você ser uma pessoa prudente e evitar a tentação, para você não cair em tentação, para você não entrar em tentação, você tem que ser uma pessoa vigilante. O que é ser uma pessoa vigilante? Você tem que ser uma pessoa observadora, atenciosa acerca dos períodos e dos momentos que você possivelmente pode entrar em tentação. E quando você se antecipa ali, porque você já conhece indícios, você tem uma sensibilidade para entender ali que aquele momento, que aquela circunstância, que aquele lugar, que aquela pessoa, que aquela situação ali pode gerar um momento de um conflito, de uma tentação para você. Então você tem que vigiar, você tem que estar atento com a sua vida, você tem que estar atento com os seus caminhos, você tem que estar atento aonde você está, o ambiente que você está inserido, as pessoas com quem você vai ali socializar. Tudo isso é muito importante. Isso aí entra na área da vigilância. Você tem que ser uma pessoa atenciosa, você tem que entender que você tem uma batalha espiritual para você travar. Para que você possa permanecer de pé, você tem que ser extremamente vigilante, você tem que prestar atenção em detalhes, em situações, em circunstâncias, em lugares, às vezes em momentos, porque tem certas tentações que elas são mais fortes e mais intensificadas em certos momentos. Às vezes durante o seu dia você não passa por muitos momentos de tentação, mas à noite ou de madrugada são momentos ali mais propícios para você ser tentado. Às vezes são lugares, né? Se tem lugares que você sabe que ali você não vai ter tanto controle de si, você pode entrar numa tentação relacionada à ira ou à cobiça, então você tem que tomar cuidado. Às vezes também coisas que você consome ou você vai colocar na sua vida, você tem que ser extremamente vigilante com tudo aquilo que pode gerar e tem um potencial
para trazer uma tentação para a sua vida. Então, o primeiro pilar para você se prevenir de um momento de tentação é que você tem que ser uma pessoa vigilante, você tem que prestar atenção em todas as coisas que estão ao seu redor, no ambiente, em tudo que está sendo ali que pode ser transformado em uma tentação para a sua vida. Então é muito importante, você quer cumprir essa oração que Jesus nos ensinou de pedir para Deus, não nos deixe cair em tentação, seja uma pessoa vigilante, tome cuidado, vigia. A palavra de Deus fala que maldito é o homem que confia no homem, então você tem que ter uma humildade no seu coração, entender as suas limitações, as suas fraquezas e se policiar nelas. Então você tem que tomar bastante cuidado, ter bastante atenção com tudo que pode ali gerar uma tentação para você, certo? E o segundo ali pilar para você ser uma pessoa prudente e evitar as tentações é a oração. Jesus falou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então a oração vai ser de extrema importância para que você não entre em tentação, para que você não caia em tentação. Quando você ora, você se torna uma pessoa mais sensível à voz de Deus. Quando você ora, você se torna uma pessoa espiritualmente mais forte. Então você vai ter mais condição de vigiar, você vai conseguir ficar com a sua visão espiritual mais aberta, seus ouvidos ali vai estar mais atento para a voz do Senhor. Então é extremamente importante. Se você não quer entrar em tentação, você tem que investir em uma vida de oração. Quando você ora, você passa a ter mais comunhão com Deus. Então isso vai te fortalecer, isso aí vai te ajudar a se prevenir, a ser uma pessoa mais vigilante, a ser uma pessoa mais prudente e, por consequência, você vai ter muita mais facilidade para evitar momentos de tentação. E através da oração também você vai ter forças, porque se você se prevenir, mesmo quando a gente se previne, não é ali 100% garantido de que a gente não vai passar por momentos de tentação. Mas quando você segue essa cronologia aí da nossa vida cristã, de ser uma pessoa prudente, vigilante, uma pessoa que ora, ainda que você não consiga evitar todos os momentos de tentação, mas se você tiver esse padrão na sua vida, ainda que você não consiga evitar todos os momentos de tentação, aqueles que você tiver que passar, você vai ter muita mais forças para resistir, tá bom? E fazendo isso, você vai conseguir se manter de pé na presença do Senhor, porque infelizmente é muito grande o número de pessoas que estão na presença de Deus, que passam por momentos de tentação e que infelizmente acabam sendo vencidas por ela. Então, se você não quer ser vencido pelas suas tentações, então aprenda a resistir, mas aprenda também a preveni-las, e você vai ser uma pessoa bem-sucedida, bem-aventurada aí na presença do Senhor. Amém? Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que essas instruções e essas dicas acerca de tentação tenham te ajudado e venha te abençoar. Se foi bênção de Deus para a sua vida, então seja um canal de bênção também. Compartilhe com mais alguém. Se você conhece pessoas que têm essa dificuldade na área da tentação, compartilhe com essa pessoa para que essa palavra venha alcançar e venha fortalecer mais almas. Se você puder me ajudar também, deixa seu like aí, tá bom? E você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal para me ajudar aí na divulgação desse meu trabalho relacionado à Palavra de Deus. E acerca desse tema, se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, ou o que você achou também, tá bom? Se você já conhecia esses dois jeitos de lidar com a tentação, deixa aqui nos comentários, ou se você conhecia só um ou nenhum também, deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu vou estar lendo todos também. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Dependendo como for, eu posso até fazer aí um vídeo respondendo as suas dúvidas, certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo e amém.